Ei você, você sabe o que é produção canavieira? Você sabe o que é e quando ocorreu o ciclo do açúcar? Você sabe o que são engenhos? Nesse trabalho irei apresentar isso e mais um pouco para você. O ciclo do açúcar foi um período da história do Brasil colonial ocorrido entre o século XVI e meados do século XVIII. Neste período, a produção de açúcar foi a principal atividade econômica. O início da efetiva ocupação territorial da colônia, a partir de 1530, fez com que Portugal estabelecesse sua primeira empresa colonial em terras brasileiras. Na sua ação exploratória, Portugal viu na produção de açúcar uma grande possibilidade de ganho comercial. A ausência de metais preciosos ofereceu boas condições para o uso dessa atividade. Mesmo possuindo tantas vantagens, o governo português ainda contou com o auxílio da burguesia holandesa. Enquanto Portugal explorava economicamente as terras com a criação de plantações e engenhos, os holandeses emprestavam dinheiro e realizavam a distribuição do açúcar no mercado europeu. Tal acordo foi de grande importância para a coroa portuguesa, tendo em vista que a mesma não contava com recursos suficientes para investir na atividade. Para extrair o lucro máximo da atividade açucareira, Portugal favoreceu a criação de plantations, destinadas ao cultivo de açúcar. Essas plantations consistiam em grandes expansões de terras controladas por um único proprietário, o senhor do engenho. O engenho, centro da produção de açúcar, baseava-se em um modo de organização específica. A administração do engenho era na Casa Grande, local onde o senhor do engenho e sua família moravam. A senzala era o local destinado ao abrigo da mão de obra escrava. Em torno do engenho, um tipo de sociedade foi desenvolvida, as suas características. O patriarcalismo. O senhor do engenho era o patriarca, cuja autoridade era inquestionável. Ele concentrava em suas mãos o poder econômico, político e ideológico. No topo da pirâmide social havia os aristocratas, que eram os senhores de engenhos. No meio delas haviam os homens livres, que eram os senhores de terra sem engenho, ferreiros, carpinteiros e capatazes. E na base dessa pirâmide haviam os escravos. E também nessas terras haviam separadas do espaço do cultivo da cana outras instalações que davam conta do processamento da cana-de-açúcar colhida. Na moenda, na casa das caldeiras e na casa de purgar ocorria o beneficiamento de toda a produção recolhida. Esse era um processo inicial para o transporte do açúcar, que ao chegar à Europa ainda sofreria outros processos de refinamento. Houve também um tempo depois a crise do açúcar no Brasil. A União Ibérica estabeleceu o domínio da Espanha sobre Portugal e suas colônias. Este fato fez com que os espanhóis tirassem os holandeses da lucrativa atividade açucareira brasileira, expulsando-os do Nordeste brasileiro. Após este fato, os holandeses passaram a produzir açúcar em suas colônias nas Antilhas. Os holandeses conheciam o processo de fabricação do açúcar e tinham controle sobre a distribuição e comercialização deste produto. Logo, conseguiram conquistar os grandes mercados consumidores rapidamente, deixando o açúcar produzido no Brasil em segundo plano no mercado internacional. A concorrência holandesa foi, portanto, uma das principais causas da crise do açúcar brasileiro no período colonial, pois eles conseguiram produzir açúcar mais barato e de melhor qualidade do que o do brasileiro.